Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, hoje eu quero falar diretamente ao seu coração, porque o que está prestes a acontecer nesta oração não é simbólico, não é apenas bonito, é real. Eu preciso que você me escute com atenção. O Deus que inspirou o Salmo 133 está unindo pais e filhos neste exato momento. Você clicou neste vídeo porque você sabe disso. Algo dentro de você sente que essa reconciliação está tocando a sua casa. Mas me diga, quantas noites você já ficou acordado, olhando para o teto, tentando entender onde foi que tudo começou a se afastar? Quantas vezes você desejou ouvir uma palavra simples, um "me perdoa", um "eu ainda te amo", um "eu estou aqui", vindo daquela pessoa que um dia você segurou no colo, ou daquela voz que um dia te ensinou a caminhar? Quantas vezes você sentiu o coração pesar, como se houvesse uma distância invisível, algo que você não sabe explicar, mas que dói como se fosse uma ferida aberta? Quero te contar algo rápido, e talvez isso seja a confirmação que você precisava hoje. Há pouco tempo, enquanto eu orava exatamente por este tema, eu senti como se uma porta espiritual tivesse se aberto, uma porta que não estava fechada por falta de amor, mas por mágoas acumuladas, por palavras ditas no calor da dor, por gestos mal interpretados, por feridas que ninguém teve coragem de expor. E naquele instante eu percebi: quando Deus decide unir uma família, não importa quantos anos se passaram, não importa o silêncio, não importa o orgulho, Ele simplesmente começa a mover tudo ao redor. E é isso que está começando agora dentro de você e ao redor de quem você ama. Você sente esse peso no peito? Essa mistura de saudade, esperança e medo? Isso não é emoção humana. Isso é movimento espiritual. Hoje, nós vamos orar o Salmo 133. E eu quero que você fique comigo até o fim, porque essa não será apenas uma oração, será um selo sobre a sua casa. Um selo de união, restauração e cura. Há um derramamento de Deus acontecendo sobre lares que estavam divididos, e você faz parte disso. Fique comigo até o fim desta oração e deixe Deus fazer o que ninguém mais conseguiu fazer até agora. Antes de avançarmos, me diga uma coisa: de qual cidade você está me ouvindo agora? É importante para mim saber até onde essa oração está chegando, porque eu creio que Deus está visitando casas por todo o Brasil. E Ele está fazendo isso de forma muito específica, muito direcionada, muito profunda. E sabe por quê? Porque há uma batalha espiritual que muitas famílias não conseguem ver. A maior parte das separações entre pais e filhos não começa com uma discussão, nem com um erro grave, nem com uma crise repentina. Começa de modo sutil. Começa com um olhar mal interpretado. Começa com uma palavra que caiu em um coração já cansado. Começa com um sentimento que ninguém teve coragem de confessar. Eu estou me sentindo sozinho dentro da minha própria casa. E quando isso acontece, a casa vai ficando silenciosa demais, fria demais, carregada demais. Há lares onde todo mundo se ama, mas vive cada um dentro do próprio quarto, como se cada porta fechada fosse uma muralha. Há lares onde o jantar é servido, mas ninguém conversa. Há famílias onde o abraço desapareceu, não porque o amor acabou, mas porque o cansaço virou um muro. E aqui está o spoiler do que Deus vai começar a fazer enquanto caminhamos juntos nesta oração. Ele vai derrubar esses muros. Ele vai quebrar esse silêncio. Ele vai mexer em lembranças antigas, em feridas escondidas, em áreas que ninguém gosta de tocar, porque só Ele conhece o caminho de volta ao coração dos seus filhos. Eu sei que você sente algo estranho quando pensa nessa divisão. Parece uma nuvem pesada que paira dentro de casa. Às vezes, é como se um ambiente de tensão estivesse sempre lá, mesmo quando ninguém fala nada. Isso não é apenas emocional. Muitas vezes, isso é espiritual. E por isso o Salmo 133 é tão forte, porque ele fala de uma união que não é construída por esforço humano, mas pela unção do próprio Deus. E quando Deus unge algo,
Ele muda tudo. Ele une o que estava distante. Ele cura o que estava ferido. Ele reconstrói o que estava quebrado. Ele amolece corações endurecidos. Ele traz de volta o que parecia perdido. E aqui está o ponto. Se você está ouvindo esta oração agora, é porque Deus começou essa obra dentro de você. Você não está aqui por acaso. A saudade que você sente, a dor que te aperta, a vontade de restaurar o que já foi bonito um dia. Tudo isso é o próprio Espírito Santo te dizendo: eu estou fazendo algo novo. É por isso que agora nós vamos clamar, porque há algo acontecendo no mundo espiritual. Há uma movimentação de Deus para restaurar a unidade da sua família. E quando você se unir a essa oração, algo vai começar a mudar dentro daqueles que você ama. Você está pronto? Nós vamos entrar juntos nesse clamor. Senhor, agora nós entramos na Tua presença. Eu me coloco diante de Ti com o coração aberto, sincero e muitas vezes cansado. E eu oro também por essa pessoa que está aqui comigo, porque eu sei que o coração dela carrega muito mais peso do que ela costuma admitir. Nós chegamos diante de Ti sem máscaras, sem defesas, sem discursos, apenas com a verdade de que precisamos de ajuda, precisamos de cura, precisamos de reconciliação. Senhor, nós te pedimos, olha para dentro da nossa alma agora, vê esse cansaço que ninguém enxerga, vê esse medo de perder quem amamos, vê essa sensação de que a família está se afastando aos poucos, como areia escorrendo pelos dedos. Vê essa dor que a gente esconde até de nós mesmos. Quantas vezes tentamos ser fortes, tentamos manter a paz, tentamos não discutir, tentamos não chorar, mas por dentro há uma ferida pulsando, latejando, pedindo por cura. Pai, eu te apresento esse filho que está orando agora, essa filha que está ouvindo estas palavras. Tu conheces cada detalhe da história deles. Tu sabes onde tudo começou a se quebrar. Tu sabes o que doeu. Tu sabes o que foi dito. Tu sabes o que nunca foi falado, mas ficou guardado no coração como uma cicatriz secreta. E é por isso que agora nós colocamos tudo diante de Ti. Senhor, nós entregamos o nome dos nossos filhos e filhas nas Tuas mãos. Entregamos o nome de nossos pais, mães, padrastos, madrastas, avós, todos aqueles que fazem parte da nossa história. Tu sabes onde há mágoas acumuladas. Tu sabes onde há orgulho que impede o perdão. Tu sabes onde há medo, onde há vergonha, onde há dor antiga. E por isso nós dizemos: toca, Senhor, onde nós não conseguimos alcançar. Toca, onde não temos força para insistir. Toca, onde não sabemos mais o que fazer. Toca. Senhor, perdoa os nossos erros, perdoa as palavras duras que dissemos, perdoa as atitudes que machucaram, perdoa as ausências, os silêncios, os descuidos, e também nos ajuda a perdoar o que fizeram conosco. Porque muitas vezes o que dói não é a maldade, é a falta de entendimento, é a distância, é a falta de abraço. É a falta de diálogo, é a sensação de que a família se perdeu e ninguém sabe como reencontrar o caminho. Eu te peço, derrama misericórdia sobre esta casa, derrama perdão, derrama mansidão, derrama paciência, derrama sabedoria, derrama cura emocional, derrama graça para recomeçar. Senhor, nós nos dobramos diante de Ti como crianças procurando abrigo nos braços do Pai. E se hoje nós não sabemos o que fazer, que isso seja motivo para nos entregar ainda mais em Tuas mãos. Porque, como dizia aquela frase tão antiga e tão verdadeira, nada te perturbe, nada te espante, tudo passa. Quem tem Deus, nada falta. Senhor, nós nos agarramos a isso agora. Recebe a nossa entrega, recebe a nossa dor, recebe a nossa esperança. E começa a fazer aquilo que só Tu podes fazer: unir o que estava separado, cicatrizar o que estava ferido, reacender o amor onde ele parecia ter se apagado. Nós estamos prontos, Senhor.
O nosso coração está aberto. Faz a tua obra em nós, Senhor. Agora nós nos apoiamos na tua palavra, não em sentimentos instáveis, não em lembranças dolorosas, não em suposições, mas naquilo que tu mesmo declaraste. Hoje nós oramos o Salmo 103 e fazemos dele uma verdade viva dentro desta casa. Como é bom e agradável que os irmãos vivam em união. Senhor, nós recebemos essa promessa como um bálsamo, como um lembrete, como uma âncora, porque tu não disseste que é difícil, é improvável ou é raro. Tu disseste que é bom. Tu disseste que é agradável, tu disseste que é possível, e se tu disseste que é possível, então nós cremos. A união é uma obra que o Senhor está começando aqui, agora, dentro desta família. O Salmo continua dizendo: é como o óleo precioso derramado sobre a cabeça, que desce pela barba de Arão até a gola das suas vestes. Senhor, essa imagem é profunda, porque o óleo não escorre rápido, ele desce devagar, ele desce preenchendo cada espaço, ele toca cada parte, ele alcança lugares que estavam secos, duros, esquecidos. Assim é a tua unção sobre esta família. Ela não vem como explosão, não vem como grito, ela vem como óleo, suave, constante, inevitável. Ela desce sobre o pai, ela desce sobre a mãe, ela desce sobre os filhos, ela invade os cantos escondidos do coração, ela desce sobre áreas endurecidas pela mágoa, ela escorre por cada lembrança antiga, ela amacia o orgulho, ela amolece a raiva, ela cura memórias que estavam trancadas há anos. E nós declaramos, assim como o óleo não pode ser recolhido depois que escorre, a unção que o Senhor está derramando sobre esta família não será interrompida, não voltará atrás, não será perdida. Ela continuará descendo até tocar tudo o que precisa ser restaurado. O Salmo também diz, é como o orvalho do Hermon quando desce sobre os montes de Sião. Senhor, o orvalho vem nas madrugadas silenciosas, quando ninguém vê. Ninguém aplaude o orvalho, ninguém registra, ninguém percebe, mas quando amanhece, tudo está molhado, renovado, vivo de novo. Assim é a tua obra nesta família. Talvez ninguém esteja vendo agora, talvez ninguém esteja reconhecendo, talvez ninguém esteja pedindo perdão ainda, talvez ninguém esteja falando nada. Mas o Senhor está derramando um orvalho invisível, e quando o sol nascer, quando o tempo certo chegar, os corações estarão diferentes. O orvalho não grita, mas transforma. Não faz barulho, mas penetra. Não se impõe, mas renova. Não discute, mas umedece tudo o que estava árido. Senhor, deixa o teu orvalho descer sobre este lar, sobre o filho que se afastou, sobre a filha que sente que não é compreendida, sobre o pai que carrega culpas antigas, sobre a mãe que tenta ser forte, mas chora escondido, sobre cada coração que carrega mais peso do que revela. E o Salmo termina dizendo, ali o Senhor concede a bênção da vida para sempre. Ali, onde há união, ali, onde há reconciliação, ali, onde a tua presença encontra espaço para agir. Senhor, nós declaramos que este ali está sendo construído aqui, nesta casa, neste momento, nesta oração. Não importa onde cada membro da família esteja agora, a tua bênção está se movendo na direção deles. A tua vida está tocando o que parecia morto. A tua paz está entrando por portas que estavam fechadas. A tua luz está iluminando lugares que estavam escuros. Nós tomamos o Salmo 133 como um decreto espiritual sobre esta família. O Senhor está unindo o que o inimigo tentou separar. O Senhor está restaurando o que o tempo tentou desgastar. O Senhor está reacendendo o amor, o respeito, o diálogo e o perdão. Essa palavra é o nosso escudo. Essa promessa é a nossa confiança. Essa unção é o início de uma nova história. Você já percebeu como às vezes dói mais a distância emocional do que qualquer distância física? Talvez você esteja aí agora, ouvindo esta oração, lembrando de momentos que ninguém imagina que ainda mexem com você.
Talvez ninguém saiba das noites em que você chorou baixinho para ninguém ouvir. Talvez ninguém tenha ideia do quanto você já tentou se reaproximar, mesmo que apenas no pensamento. Quantas vezes você já ensaiou uma conversa inteira na sua mente, mas não teve coragem de falar? Quantas vezes você quis abraçar, mas não sabia se seria bem recebido? Quantas vezes você esperou uma mensagem, um gesto, uma prova mínima de aproximação e nada veio? E ao mesmo tempo, talvez você mesmo já tenha falhado, já tenha machucado sem querer, já tenha dito palavras no impulso que até hoje te pesam na consciência. Talvez você guarde consigo um momento específico, uma discussão que mudou tudo, um silêncio que virou costume, uma decisão que parece não ter volta. Talvez você se pergunte: será que ainda tem jeito? Será que ainda existe esperança? Será que Deus realmente pode unir o que está tão distante? E no fundo, algo dentro de você quer acreditar que sim, mas o medo sempre aparece para dizer que não. Mas escuta isso. Se você está aqui, é porque o amor ainda existe. Porque Deus ainda está movendo algo dentro de você. Porque o Espírito Santo ainda toca áreas que você pensava que estavam dormentes. Porque a saudade ainda fala. Porque a restauração ainda pulsa. E isso já é prova suficiente de que Deus não desistiu da sua família. Você se lembra daquele momento em que um acidente podia ter acontecido, mas não aconteceu? Ou daquela situação em que tudo parecia que ia dar errado, mas, de alguma maneira, você foi poupado? Você se lembra de quando um dos seus filhos, ou alguém da sua casa, poderia ter seguido um caminho pior, mas algo que você nem sabe explicar, o segurou? Pois é, isso foi Deus, isso foi proteção, isso foi cuidado. E assim como Ele guardou antes, Ele guarda agora. Assim como Ele intervém agora. Assim como Ele manteve sua família de pé quando tudo parecia frágil, Ele continua sustentando. Talvez você não veja o que está acontecendo nos bastidores. Talvez por fora pareça que nada mudou. Mas Deus já começou algo no coração de alguém da sua família, mesmo que você ainda não saiba. Ele está quebrando resistências, amolecendo teimosias, removendo fardos, desfazendo memórias que eram como correntes. E se você crê nisso, faça um ato simples de fé. Escreva nos comentários: eu creio na união que Deus está fazendo na minha família. Não é apenas um comentário, é uma declaração espiritual. É como plantar uma semente. É como dizer: Senhor, eu concordo com o que o Senhor está fazendo. Agora eu quero que você reconheça uma coisa dentro do seu próprio coração. Você não está sozinho. Você não é o único que sente isso. Você não é o único que lutou. Você não é o único que carrega saudade. Você não é o único que deseja paz dentro de casa. E principalmente, você não está lutando com suas próprias forças. Quem iniciou essa obra foi Deus. Quem está sustentando essa obra é Deus. E quem vai completá-la também será Deus. Senhor, agora nós entramos no lugar mais profundo desta oração. É aqui que nós colocamos diante de Ti tudo aquilo que a família não consegue resolver sozinha. É aqui que nós abrimos cada porta emocional que estava trancada. É aqui que nós pedimos ao Senhor que entre, que visite, que cure, que restaure, que transforme. Pai amado, eu oro agora por esta casa. Eu te peço, entra pela porta da frente e cobre cada ambiente com a Tua presença. Passa pela sala, onde tantas conversas poderiam ter sido mais leves, onde tantos sorrisos foram substituídos por silêncio. Passa pelo corredor, que tantas vezes foi palco de portas batidas, passos pesados, palavras atravessadas. Vai entrando, Senhor. Visita o quarto deste pai. Tantas vezes tentou ser forte, quando na verdade estava quebrado por dentro. Visita o quarto desta mãe, que carrega culpas que não merecia, que tenta amar do jeito que sabe, mesmo quando está cansada, exausta, com o coração apertado. Visita o quarto destes filhos, alguns cheios de revolta, outros cheios de medo, outros cheios de pressão interna que não conseguem explicar. Senhor, passa pela cozinha desta casa, limpa todo o ambiente de confusão,
de brigas durante refeições, de tensão acumulada. Toca nas lembranças que doem. Toca nos momentos em que o alimento estava na mesa, mas a paz estava ausente. Agora, Senhor, coloca anjos nas janelas, anjos de guarda, anjos ministradores, anjos de proteção. Que cada janela seja como um limite espiritual dizendo: aqui o mal não entra. Coloca anjos nas portas, nas entradas, nos caminhos que levam até esta família. Que nenhum ataque espiritual encontre brecha. Que nenhuma palavra de maldição prospere. Que nenhuma inveja permaneça. Que nenhum espírito de divisão, contenda ou confusão tenha voz dentro desta casa. Senhor, eu oro pelos filhos que se afastaram, pelos que estão presos em vícios que consomem corpo, mente e alma, pelos que têm amigos que os influenciam para longe da família, pelos que carregam feridas emocionais profundas, pelos que têm dificuldade de falar o que sentem, pelos que não sabem como voltar. Toca neles agora, Senhor. Entra onde ninguém mais consegue entrar. Restaura a identidade, devolve a sensibilidade, quebra o orgulho, dissolve a raiva acumulada. Que eles sintam saudade da casa, que sintam saudade do amor, que sintam saudade do olhar dos pais, que sintam saudade de tudo o que já foi bonito um dia. Eu oro também pelos pais que se sentem culpados, pelos pais que falharam sem intenção, pelos que não receberam carinho na infância e por isso não sabem demonstrar hoje, pelos que amam, mas não sabem falar, pelos que querem abraçar, mas temem a rejeição, pelos que tentaram dar o melhor, mas carregam a sensação de que não foi suficiente. Senhor, cura o coração deles, tira essa culpa que corrói, tira esse peso que adoece a alma. Mostra para eles que ainda há tempo, que ainda há caminho, que ainda há chance, que ainda há esperança. Eu oro por mães que carregam o lar nas costas, que choram no banheiro para ninguém ver, que imploram a Ti pelos filhos, que sentem medo do futuro, que se desesperam quando percebem sinais de afastamento dentro de casa, que se sentem sozinhas na guerra. Senhor, abraça essas mães agora, sustenta, renova, fortalece, enche de vida, enche de paz, enche de autoridade espiritual. E eu oro contra tudo aquilo que tenta destruir esta família. Eu oro contra o espírito de confusão, contra o espírito de separação, contra toda seta enviada para gerar contenda entre pais e filhos. Em nome de Jesus, eu cancelo agora toda a palavra de maldição lançada sobre este lar. Eu cancelo toda influência maligna que tenta causar divisão. Eu cancelo toda inveja, todo olho gordo, toda carga espiritual que entrou por palavras, por ambientes, por relacionamentos, por pensamentos. Senhor, cobre esta casa com o Teu sangue, cobre cada cama, cobre cada travesseiro, cobre os sonhos, cobre o descanso, cobre o sono de cada membro da família. Que toda opressão noturna caia por terra agora. Que toda angústia espiritual seja dissipada. Que toda insônia causada por conflitos internos seja substituída por paz profunda. Eu declaro que esta família será marcada pela Tua presença, que este lar será conhecido como lugar de reconciliação, que os laços que estavam rompidos serão reatados, que conversas que ninguém conseguia ter serão abertas, que abraços voltarão a acontecer, que o amor que foi ferido será curado e que aquilo que parecia impossível, a união, será testemunho vivo do Teu poder. Senhor, continua fazendo, continua tocando, continua restaurando, continua movendo, porque nós cremos que esta oração não é apenas palavras, é intervenção divina. Agora, Senhor, nós mudamos a nossa postura. Agora não estamos mais apenas pedindo, agora estamos declarando, agora estamos tomando posse do que o Senhor já começou a fazer. Em nome de Jesus, eu declaro que esta casa está coberta pela Tua presença. Eu declaro que nenhum espírito de divisão terá autoridade aqui. Eu declaro que toda influência que veio para separar pais e filhos cai por terra agora.
Eu declaro que o inimigo não terá espaço dentro desta família. Eu declaro que nenhuma seta enviada, seja por palavras, seja por pensamentos, seja por inveja, seja por mágoa, encontrará lugar neste lar. Eu declaro que o ambiente desta casa está mudando. O ar espiritual está mudando. O clima emocional está mudando. O peso que sempre estava presente está sendo arrancado. A confusão que rodopiava por dentro está sendo desfeita. A dor que fazia tudo parecer impossível está perdendo força. Eu declaro que os laços familiares estão sendo restaurados pelo poder do Espírito Santo. Eu declaro que o coração dos pais se volta para os filhos. Eu declaro que o coração dos filhos se volta para os pais. Eu declaro que diálogos voltarão a acontecer. Eu declaro que o respeito será reconstruído. Eu declaro que o amor será reacendido. Eu declaro que o perdão será liberado. Senhor, envia teus anjos agora. Anjos que guardam, anjos que protegem, anjos que acampam ao redor daqueles que te temem. Que a presença deles seja como muralhas invisíveis ao redor desta casa. Que eles fiquem nas portas, que fiquem nas janelas, que fiquem ao lado da cama, que fiquem sobre o teto, que fiquem ao redor dos caminhos que esta família percorre. Eu declaro que nenhum mal atravessará essa proteção. E se houver qualquer ambiente espiritual que tentava operar divisão, eu declaro agora, está desfeito. Se houver influências que tentavam gerar frieza, distanciamento, irritação, eu declaro, estão quebradas. Se houver feridas que o inimigo tentava usar para manter a família distante, eu declaro, elas estão sendo curadas pela graça de Deus. Nenhuma arma forjada contra esta família prosperará. Nenhuma. Mesmo que tentem, não vão conseguir. Mesmo que se levantem, não permanecerão. Mesmo que pareçam fortes, cairão. Porque maior é o que está aqui do que tudo aquilo que tenta se levantar contra este lar. E eu declaro mais, esta casa será conhecida como casa de paz, casa de refúgio, casa de cura, casa de reconciliação. Casa onde o amor não apenas existe, ele flui, ele cresce, ele amadurece, ele volta a respirar. Eu declaro que o Espírito Santo está caminhando pelos corredores agora. Eu declaro que ele está tocando nos corações que estavam fechados. Eu declaro que ele está quebrando resistências que pareciam impenetráveis. Eu declaro que ele está soprando vida onde a esperança estava fraca. E em nome de Jesus, eu declaro que o inimigo não tocará nos filhos desta família. Não tocará no coração deles. Não tocará na mente deles, não tocará no futuro deles. Eles estão guardados pelo sangue do Cordeiro. Você crê, apenas diga dentro do seu coração, eu recebo essa vitória, porque ela já começou. Agora, deixe o seu coração repousar. Depois de tudo que oramos, depois de tudo que declaramos, depois de toda a batalha espiritual que enfrentamos juntos, chegou o momento de você sentir algo que talvez não experimenta há muito tempo. Paz. Uma paz que não vem de circunstâncias perfeitas, mas da certeza de que Deus está presente. Sente o ambiente ao seu redor. Aquieta a mente. Percebe como a tensão começa a diminuir? Como se uma luz suave estivesse entrando pela janela do seu coração, iluminando aquilo que antes parecia escuro, confuso, pesado demais. Senhor, agora nós te agradecemos pela tua presença. Nós te agradecemos porque o Senhor já está restaurando esta família. Nós te agradecemos porque o Senhor já colocou anjos ao redor desta casa. Nós te agradecemos porque a tua paz já começou a preencher espaços que estavam vazios. Eu oro para que neste momento uma sensação de descanso envolva essa pessoa que ora comigo. Que ela sinta como se um cobertor quente estivesse sendo colocado sobre sua alma. Que ela sinta como se um abraço invisível estivesse envolvendo o peito, tirando o aperto, desfazendo o nó na garganta, trazendo alívio ao coração. Senhor, acampa teus anjos ao redor desta cama. Coloca um anjo à direita, coloca um anjo à esquerda, coloca um anjo aos pés da cama,
Coloca um anjo à cabeceira, que eles guardem esta noite, que eles guardem o sono, que eles guardem cada respiração. Eu peço que enquanto essa pessoa dormir, o Senhor trabalhe nos detalhes que ela não consegue resolver sozinha. Que o Senhor toque no coração dos filhos dela, onde quer que eles estejam. Que o Senhor toque na mente dos pais, mesmo que estejam distantes. Que o Senhor organize conversas futuras, aproximando quem precisa se aproximar. Que o Senhor prepare encontros de reconciliação, mesmo que ainda pareçam impossíveis. Que esta noite seja diferente, que esta noite seja um divisor de águas, que esta noite seja marcada por descanso verdadeiro, que esta noite seja o início de uma cura profunda dentro desta família. Entrega o seu amanhã nas mãos de Deus. Entrega o seu passado nas mãos de Deus. Entrega as lembranças que doem. Entrega as que te fazem sorrir. Entrega os medos, entrega as culpas, entrega as expectativas, entrega tudo. Agora, deixa Ele cuidar. Deixa Ele trabalhar em silêncio. Deixa Ele falar no íntimo do seu coração. Porque quando você descansa, Deus continua agindo. Senhor, nós finalizamos esta oração, entregando totalmente esta família nas Tuas mãos. Que cada palavra dita aqui se torne vida dentro desta casa. Que cada promessa declarada se cumpra no tempo perfeito. Que cada coração seja tocado pela Tua presença. Eu oro para que esta pessoa que está me ouvindo agora sinta profundamente que não está sozinha. Que ela saiba que existe uma comunidade de fé caminhando ao lado dela. E que, a partir de hoje, ela experimente sinais claros da reconciliação que o Senhor está construindo. Antes de encerrar, eu quero te pedir uma coisa simples, mas muito importante. Deixe nos comentários uma declaração de fé. Diga: minha família está sendo unida por Deus. Isso é mais do que palavras. É um ato espiritual. É como afirmar diante do céu: eu creio no que Deus está fazendo. E se esta oração falou com você, se tocou fundo no seu coração, eu te convido a se juntar a nós diariamente. Não caminhe sozinho. Não ore sozinho. Aqui, todos os dias, nós buscamos a presença de Deus juntos, criando uma corrente de fé que abençoa milhares de lares. Compartilhe também esta oração com alguém da sua família. Talvez alguém que esteja precisando ouvir exatamente isso. Às vezes, é um simples gesto que abre uma porta de reconciliação. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer o rosto dele sobre ti, que Ele te dê paz, descanso e direção. Que a tua casa seja marcada pela presença de Deus, que o amor volte a circular, que a união floresça e que a família que parecia distante seja restaurada pelo toque do Altíssimo. Amém.